Como eu tenho feito semanalmente, esse é mais um vídeo com as minhas primeiras impressões do episódio. E hoje, nessa segunda-feira, eu vou participar de uma live lá no canal do Amo Séries, lá com mais tempo, então a gente vai poder debater um pouco mais sobre o episódio, o que eu achei, e a gente vai poder destrinchar ele um pouco mais longo e também eu vou poder reassistir o episódio para poder participar lá da live. Espero que vocês gostem da minha participação lá. Eu vou deixar o link do Amo Séries, o canal do YouTube deles, aqui embaixo na descrição. Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu não li o livro que está sendo usado como base aqui para a série, mas eu vi muitas pessoas que leram falando que no livro, se eu não me engano, o George não morre. Eu não falei isso no vídeo passado, eu queria trazer essa questão de volta só para falar o quanto essa série é realmente ousada, se isso é realmente verdade. Então, se você leu o livro, comenta aqui embaixo se isso é verdade. E outra questão que eu fui atrás também, que eu vi gente que leu o livro comentando, é que o livro são vários contos meio isolados, meio separados e não apenas uma história contínua. E eu peço também que quem lê o livro comente se isso é verdade. E isso começa a aparecer aqui na série com um formato que não é nada usual, que é quase como se fosse histórias independentes a partir mais ou menos de 2 episódios, pelo menos como a gente viu até agora, mas que tem também uma continuidade. Porque o caso inicial, o que eles buscavam era encontrar o pai do Tic, e isso é resolvido lá no segundo episódio. Mas a gente vê aqui mais pro final do episódio que tem também uma consequência. Não só no final do episódio, a gente vê em todo o episódio como o que aconteceu no primeiro e no segundo episódio, eles não são eventos aleatórios. Eles vão voltar muito forte aqui. Mas só no final do episódio a gente vê essa conexão um pouco mais forte ali com a filha daquela família, daquela seita e tudo mais, como ela continua presente aqui na história e ela era quem estava por trás de tudo isso, e como a série consegue estabelecer muito bem os mistérios e como ela vai resolver mais pra frente. Esse não é o episódio que eu mais gosto da série, talvez seja o que eu menos goste da série até então, mas ainda assim o roteiro da série é muito bem escrito. A gente vê como várias pistas são plantadas em algum momento do episódio e de forma bastante sutil até, e como isso vai aparecer lá na frente. Então a gente vê aqui o caso daquele elevador, que a gente vê inicialmente que tem algo estranho com ele, e ele vai ser muito mais importante lá pra frente. A gente vê isso também com a questão da mãe da Letty, que deixou a herança para ela. Rola até aquela confusão entre a Letty e a irmã dela, que a Letty não era uma filha tão querida e tudo mais, e como essa questão vai aparecer lá na resolução do episódio. Então a série ela faz muito bem isso, da causa e da consequência, da pista e da recompensa. E isso é algo muito difícil de fazer e a série consegue fazer com uma sutileza muito grande. E essa é uma palavra que eu tenho usado bastante para falar aqui da série, como ela consegue ser sutil em muitos momentos e não tanto em outros, mas quando ela não é sutil, ela é intencionalmente não sutil. Quando eu falo de sutileza, um exemplo que me vem aqui nesse episódio muito claro é a Dee, a filha do George. Quando a gente vê ela olhando para a mesa e ela fica parada por 2 segundos, o Tic pergunta o que aconteceu com ela não fala que nada, que tudo bem, e ali a gente sente, nesse pequeno momento, o quanto ela tá sentindo falta do George, sentindo falta daquela perda que ela tem do pai dela. E isso é expresso sem nenhuma palavra, em apenas 2 ou 3 segundos, apenas com um olhar, ela olhando para uma mesa vazia, como quando ela pega aquele prato para colocar o prato do George meio que por um impulso, por ela estar acostumada a fazer aquilo. E a presença do George, ela continua muito forte aqui na série, e isso é muito importante, porque não teria como a gente perder um dos personagens mais importantes, mais relevantes dos 2 primeiros episódios e não ser sentido aqui. E a gente vai ver como cada uma das pessoas vai reagir diferente à perda dele. A filha, como eu já falei, a mulher, o Tic, a Letty e também o pai do Tic, que aparece um pouco mais aqui nesse episódio, mas ainda não tanto. Eu acho que ele vai vir a ser mais relevante nessa história. E uma coisa que falam muito do terror do Lovecraft é como você até consegue superar o terror físico, os monstros, mas muitas vezes o terror psicológico te acompanha e esse é muito mais difícil de ser vencido. E a gente vai ver muito isso nesse episódio. A gente vê como eles estão afetados, a gente vê como
tudo que rolou até então vai se refletir no que vai acontecer aqui pra frente. Então é quase como se eles sentissem alguma presença, eles sentissem que estão sendo acompanhados por algo, e a gente vai sentir isso muito nos personagens aqui nesse episódio. Então eu quero ver como esse terror mais psicológico mesmo e mais pessoal de cada um, como cada um encara os seus medos, vai ser desenvolvido aqui pra frente. Eu acho que a série deve tocar ainda mais forte nesse assunto. Mas se fosse para descrever esse episódio em 2 palavras, seria resistência e união. Então a gente vai ver aqui no episódio a Letty comprando essa casa com a irmã dela, em um bairro onde só tem brancos, e como elas vão ser hostilizadas desde o começo, e como eles vão se unir ali naquela casa para lutar, para resistir. E isso vai surgir nessa primeira camada mais evidente no começo, deles realmente tentando resistir contra aqueles vizinhos, mas vai aparecer ainda mais forte no clímax do episódio, quando a gente tem ali a Letty se unindo àquelas almas da casa e defendendo aquela casa contra o grande ser maligno ali, que era o ex-proprietário dela. Então eu acho que, como eu venho falando desde o começo, a série ela consegue ser menos sutil quando ela pode ser menos sutil, quando tem essa resistência contra os brancos, contra o ser humano, e ela também consegue ser um pouco mais sutil ao trazer essa questão social para trabalhar também no sobrenatural. Então são teclas que eu venho batendo aqui todos os episódios, como a série trabalha a questão da fantasia, a questão do sobrenatural e a questão do real sempre em conflito, e como uma ajuda a explicar a outra. E esse episódio não vai ser diferente nesse sentido. E também o que a série continua fazendo muito bem é trazer esse lado da herança, esse lado do passado. E é algo que sempre quando a gente fala de história, a gente fala como algo no presente pode ser explicado por várias coisas que foram acontecendo no passado. Então a gente vai vendo como aqui nesse episódio, mais uma vez, muitas das coisas anteriores vão refletir no grande mal do episódio. Outra coisa que eu gosto e eu sempre vou elogiar nessa série é a construção de personagem. Então a gente tem aqui uma construção mais forte da Letty, ela é a grande protagonista desse episódio. A gente vê como ela passa a lutar contra alguns dos problemas dela, alguns dos demônios dela, até a relação dela com a irmã, quando a irmã confronta ela e ela vê que realmente ela é muito mais egoísta do que ela pensa ser, e aí a gente vai ter essa virada da personagem na resolução do episódio. E a gente também tem a dinâmica dela com o Tic. A gente vê primeiro como os dois reagiram e como eles se afastaram depois da morte do George, mas como a relação deles é muito bem construída desde o primeiro episódio. A gente sente muito por esses personagens porque a gente conhece esses personagens. Então a gente não só sabe do passado deles, como eles são levados para uma jornada que a gente acompanha toda essa jornada. A gente acompanha toda essa relação crescente e até um lado mais de uma tensão sexual que vai ser explorada também nesse episódio de uma forma mais presente. Mas apesar de, no geral, eu ter gostado desse episódio, como eu disse, foi o que eu menos gostei, e muito disso passa pela questão sobrenatural. Se eu acho que nos 2 primeiros episódios essa questão sobrenatural ela era explorada de uma forma até mais original, trazendo um lado do Lovecraft, aqui nesse episódio eu senti que todo esse lado sobrenatural de Casa Mal Assombrada é um pouco genérico. Então eles vão usar até vários artifícios que são muito recorrentes em filme desse gênero, desse subgênero do terror. Então vai ter ali o tabuleiro do Ouija que vai conversar com os espíritos, vai ter a luz piscando, vai ter aquele final que parece uma coisa e de repente vem um grande plot twist por trás, que é muito comum em filmes de terror, principalmente quando tem espíritos envolvidos. Então todo esse desenvolvimento desse lado sobrenatural, desse lado dos espíritos, eu não gostei tanto. Eu gosto mais da história por trás e como eles vão criar essa resistência, como eu já falei no começo do episódio. Mas essa crescente do terror, essa crescente da tensão, eu gosto muito mais como eles exploram nos 2 primeiros episódios do que nesse. Nesse eu senti aquele saborzinho de que eu já vi isso antes várias e várias vezes. Não que seja mal feito, não que o terror não funcione, só que eu acho que é o episódio menos original da série. Vamos ver como eles desenvolvem toda essa questão no próximo episódio, se vai voltar a aparecer assombrações ou se vai aparecer outros tipos de monstros. Eu gosto até agora desse formato por ter uma continuidade, mas também por você conseguir explorar arcos mais fechados
a cada 2, 3 episódios, permite que esses episódios sejam mais intensos. Então é uma coisa que eu falei nos outros 2 vídeos. Eu nunca vi uma série começar com tanta intensidade em 2 episódios seguidos, indo já pra parte da ação, indo pra parte do terror. E esse episódio não vai ser diferente. Claro, ele tem um começo ali que é um pouco mais lento, o desenvolvimento da criação da casa e tal, com a tensão já presente, mas ainda assim é um episódio que entrega muito na questão do terror. E são 3 episódios até agora, os 3 com uma intensidade muito alta, e pelo jeito a proposta da série é continuar assim até o final. Isso é fantástico, é algo que eu não tô acostumado a ver em séries de TV, a gente tá acostumado a ter aquele desenvolvimento mais lento nos primeiros episódios, e isso definitivamente não acontece aqui. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem me acompanhar lá na live no Amo Séries, eu ficaria muito feliz também. Comentem aí embaixo se vocês concordam ou não comigo, vamos bater esse papo, porque tá muito legal o diálogo nessa série. E também comentem quem já viu o livro também, se as questões que eu abordei no começo realmente é assim no livro ou não. Eu gosto muito de trocar essa ideia também com quem já conhece o material original para saber como é feita essa adaptação. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comente o que você quiser aqui embaixo, por favor, com muita educação. Por hoje é isso e corta!